Boa noite, boa noite. Hoje, 3 de novembro de 2022. Sou Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje é a nossa 8ª aula de implementação de equipamentos e dispositivos. Estou com a turma de contagem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que, porventura, não puderem assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e a gravação vai estar disponível para vocês ainda hoje na plataforma e amanhã vocês recebem o link da Marília. Tudo bem? Qualquer momento, vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiserem manifestar a sua opinião, fiquem à vontade, pode ativar o microfone, escrever no chat, o que for melhor para vocês, eu estou à disposição. Tranquilo? Vamos que vamos. Atividade da semana, né? Vocês têm aí até domingo, dia 6, para fazer a última atividade avaliativa, que é a atividade 5, e também fazer a pesquisa de satisfação lá na plataforma. Questões sobre montagem, calibração, startup de equipamentos e dispositivos. Tem algumas questões de conta lá que eu fiz até uma revisão, preparei uma revisão para o final da aula hoje para facilitar para vocês. Tá? Material didático impresso, tá? Em relação ao capítulo 5 a 7, 5, 6 e 7. Nossa referência bibliográfica, o livro Implementação de Equipamentos e Dispositivos, e literatura complementar, o livro Instrumentação Industrial, além das apresentações em PDF que eu disponibilizo para vocês cada semana da aula que eu apresento. Hoje a gente vai falar sobre calibração de válvula de controle e comissionamento. Vamos nessa, né? Calibração da válvula de controle. Né? As válvulas, que são os atuadores que movem os circuitos eletrônicos e os circuitos eletrônicos que as controlam, são sujeitos ao envelhecimento ao longo de sua instalação. São elementos, são uma estrutura que tem muita mecânica nela, ao contrário dos sensores de temperatura, sensores de nível, tá? Que são sensores de pressão. Tá? O elemento final de controle, chamado válvula de controle, né? Ela tem muita coisa mecânica e a que tem mecânica tem desgaste, né? As sedes das válvulas se desgastam com as manobras repetidas e com o líquido ou gás que passa por elas. Nem sempre passa limpo, né? Deixa sujeira para trás. As válvulas de controle são fundamentais aos controles dos processos para que possam apresentar o resultado esperado. É fundamental que essas estejam totalmente funcionais. Para isso, é fundamental que sejam manutendidas, sabemos que essa não é uma tarefa simples, porque muitas das vezes não podem ser liberadas por serem fundamentais ao processo. Né? Como elas que são o elemento final de controle, o processo tem que estar praticamente parado, né? Não tem alternativa, tá? Para você fazer essa manutenção. Então, você tem que pegar carona em alguma outra manutenção para verificar essa calibração. Então, dentro de um processo, quando tem uma manutenção e faz uma parada lá, você tem que correr e fazer essa calibração junto. Não dá para agendar uma parada só para calibração, porque isso é muito caro para o processo. Então, o que se faz na prática sempre que tem uma parada que vai liberar a válvula, se faz a calibração dela, tá? Lógico que tem que ter um intervalo mínimo, né? Então, como manter todas as partes da válvula operacionais e funcionais, mesmo estando sujeitos ao envelhecimento em função dos diferentes tipos de aplicações e processos? Como sabemos, as partes internas da válvula se desgastam em função de sua utilização, que geram passagem e fluxo mesmo com elas fechadas, podendo trazer problemas de segurança para as pessoas, para o meio ambiente e para o processo. Né? Elas não vão vedar totalmente e alguns defeitos também elas não vão abrir 100%. Elas vão se descalibrar.
Sabemos que uma válvula é acionada centenas de vezes por mês e milhares de vezes por ano. Essa grande movimentação pode gerar afrouxamento de parafusos, mudança das características das molas, desgaste dos elementos de vedações, assim como internos como sede e obturador. Os circuitos eletrônicos podem sofrer desvios, embora não seja uma coisa comum ainda nos equipamentos mais modernos, tá? A eletrônica dela é muito confiável. A parte mecânica é onde tem mais problema. Aqui a gente tem um exemplo, uma válvula e seu posicionador, né? Então, isso aqui é uma válvula tipo globo, né? Tá aqui dentro, esse eixo aqui, ó, está na vertical, ele faz o movimento da válvula, tá? Do controle de posicionamento dela. Então, quando ele estiver para baixo, ela está fechada. Quando ele subir, ela abre o obturador aqui dentro aqui, que faz uma câmara de passagem interna aqui dentro. Aqui dentro desse sistema aqui tem uma mola. Essa mola faz com que essa válvula seja normal fechada ou normal aberta. Você tem essas características. Você colocou uma pressão pneumática aqui dentro, você vence a ação da mola. Se ela for normal fechada, você vai abrir. Se ela for normal aberta, você vai fechar. Tá? Então, essa aqui, pela característica da entrada de pressão aqui, a pressão entrando em cima empurra, fecha. Então, essa é uma normal aberta. Tá? Então, essa válvula aqui, ela não necessariamente ela é uma válvula de posicionamento. Ela se torna uma válvula posicionada com a inserção desse elemento aqui, que é o posicionador da válvula. Então, aqui a gente tem duas estruturas. Uma válvula, que ela praticamente é on-off, e um elemento posicionador. Esse elemento posicionador é que está a instrumentação nele. Tá? Aqui chega um valor característico de pressão, e tem um sistema de controle de pressão aqui que vai definir a posição da válvula. Tá? Você aumenta e diminui a pressão nessa câmara aqui para determinar a posição da válvula. E como é um sistema em malha fechada, ele tem um posicionador aqui que ele tem os limites de abertura e fechamento da válvula. Então, o posicionador, além de inserir a pressão para abrir e fechar a válvula, ele também sabe a posição que a válvula está. Então, é por isso que a gente chama ele de posicionador. Tá? Esses instrumentos aqui são os calibradores, tá? Para chegar a fazer a calibração da válvula, insere a corrente para ver a abertura dela, entre outras coisas. Mais à frente a gente vai ver isso. Esses fatores podem levar a válvula a uma condição de falha comum, impedindo as válvulas de abrir ou de fechar, ou ainda não operarem nas posições corretas, como fora do alcance de comando. Esses desvios certamente irão gerar desvios no controle dos fluidos e de processo. Então, se eu tenho um controle, se ela controla a vazão, por exemplo, eu vou estar com dificuldade de controlar essa vazão através da abertura e fechamento dela. Não diferente dos demais instrumentos, as válvulas, em função das suas características e principalmente em função das suas características mecânicas, para que funcionam corretamente, exigem que sejam inspecionadas periodicamente, em particular o seu principal acessório, que é o seu posicionador, que são os conversores de corrente para pressão, dispositivo que recebe o sinal de corrente de 4 a 20 e converte para um sinal pneumático padrão de 3 a 15 PSI. Tá? Então, vai abrir com o limite de 15 PSI. Como já comentado, as dificuldades da manutenção das válvulas, na maioria das vezes, está na sua disponibilização, pois são, na maioria das vezes, críticas para o processo, ou seja, ela não está disponível para você fazer uma conferência nela, inspeção visual, sim, tá? Mas uma conferência da calibração dela constantemente. Sendo assim, para contornar esse problema, algumas ferramentas foram desenvolvidas para minimizar o tempo de inatividade da válvula no processo. Caso seja encontrado algum desvio na válvula, o desvio pode ser corrigido rapidamente, exigindo pouquíssimo tempo de indisponibilidade da válvula.
Muitas são as ferramentas que atualmente encontramos no mercado que podem nos permitir essa verificação. Dentre elas, podemos destacar o testador de campo, o Flux 789, que é um medidor de processo. Essa é a ferramenta que permite testar e calibrar posicionadores, otimizando o tempo de indisponibilidade no processo. E é esse cara aqui. Ele oferece fonte de sinal para simular os valores do posicionador, ou seja, a corrente de 4 a 20, permitindo incrementar e decrementar valores de sinal de corrente continuamente, permitindo que seja verificada a linearidade da válvula e outros possíveis desvios, como tempo de resposta, agarramento da válvula. Consegue verificar isso tudo. Depois a gente vai passar um vídeo para vocês verem ele funcionando. Vamos a algumas etapas que devem ser verificadas nos posicionadores utilizando o calibrador Fluke, né? Configuração. Tá? Utilizando um multicalibrador 789, entre com a configuração de corrente na faixa de calibração adequada para o seu posicionador, 4 a 20 mA. Faça as ligações apropriadas do configurador. Selecione a faixa de corrente através da chave até a posição correta, mA. Conecte os fios de entrada de corrente no posicionador. Seria dessa forma aqui. Ó. Teste de movimento da válvula para a válvula normal fechada. Que a gente tem ela normal fechada e normal aberta. Considerando que esse tipo de válvula, a mola força a válvula para a posição de fechada quando está sem suprimento de ar ou de energia. Tá? A válvula normal fechada sem ar comprimido ela fica fechada. Ajuste a corrente para 4 mA no multicalibrador, pressionando o botão de 0%, né? Vai trabalhar com percentual de 0%, então 0% já é o 4 mA. Após reduzir a corrente para esse valor de 4 mA, a válvula deve assumir a posição de 0% de seu curso. Então, na válvula lá, deixa eu achar agora aqui. Aqui, assim, nessa imagem aqui não dá para ver, mas a gente tem aqui o fabricante, ele já coloca para a gente aqui o marcador de 0 e 100% do curso dela para aqui. Ainda pode ser ajustado ainda, mas ele tem esse marcador para a gente verificar. Para garantir que atingiu a posição fechada, deve reduzir mais um pouco o valor da corrente, ou seja, se diminuir a corrente abaixo desse valor e o eixo dela não vai mexer, não havendo mais movimento da válvula. Então, chegou no 4 mA, é o máximo movimento que ela vai ter fechando. Se eu diminuir esse valor, ela não vai fechar mais, ela não tem como fechar mais. Lentamente vai incrementando o valor da corrente e observe com qual valor de corrente a válvula irá se deslocar, não devendo ser superior a 4,5 mA. Tá? Quando é que ela vai ter que começar a um movimento? Idealmente falando, né, matematicamente falando, logo acima do 4 mA, ela já deveria ter um sinal de movimento. Tá? Só que tem uma certa inércia, a gente sugere que não demore mais que 4,5 mA para ela conseguir fazer o primeiro movimento. Ao perceber o movimento da válvula, registre como valor inicial. Se sente o eixo movimentando, tá, gente? Retorne para o calibrador para a corrente em posição de fechado, que é o 4 mA, caso esse seja o seu caso, ou o valor desejado na posição de fechado da válvula. Faça o ajuste de zero do posicionador. Tá? Ele é um configurador, né? Ele é um instrumento de calibração, você vai digitar lá o zero nele lá e ele vai interpretar que aquele valor é o zero. Tá? Já está 0%. Teste e ajuste de abertura. Assim como foi feito na operação de fechamento, vamos fazer a verificação da abertura da válvula. Agora pressione o botão de Quartz Range, acima do botão de 4 mA. Cada vez que esse botão é pressionado, o valor incrementa 0,1 mA. Ou seja, você vai aumentar a corrente, tá? À medida que vai aumentando a corrente, a válvula vai abrindo. Nota: observar, ao retirar a válvula da posição fechada, o início do seu curso, 2%, tá? A 4,3%, a 5%, 4,8% de abertura, se está havendo oscilação do curso, mantendo o valor de corrente constante. Então, está estabilizado. Considerando que
estamos fazendo o teste em uma válvula que possui ar para abrir, que é a mola fechada, no início da operação, isto é, com 0%, não deve haver pressão de saída de ar posicionador. Verificar o manômetro de saída, ela tem dois manômetros, né? Um de entrada e outro de saída, estão do diafragma livre de pressão. Já para os atuadores de duplação, deve-se verificar a pressão apenas em um dos lados do atuador. Essa também é válida para os atuadores de duplação. Os valores recomendados para início de abertura não devem ser maior que 4,3 mA, garantindo assim que não haja contrapressão no atuador quando a válvula fechada. Tá? Então, fica tranquilo aí. Teste da posição de span, tá? Esse teste deve ser realizado apenas com a válvula totalmente aberta, tá? Com o uso do botão span check 100%, ou seja, vai fazer a abertura de 100% do multicalibrador, ajuste a corrente para 20 mA, aplicando o valor da válvula e aguarde a válvula estabilizar. Então, ela vai abrir todinha. Com o uso do botão do ajuste de corrente, ajuste a corrente para cima e para baixo dos valores próximos de 20 mA, para você ter certeza que o eixo dela não vai movimentar, tá? De 20,2 a 19,8, para você ter certeza que ele chegou no fim lá. Quando incrementado para 20,1, não deve haver movimento da válvula. Então, decremente para o valor de corrente de 19,9, não devendo haver movimento da haste para esses valores. Ou seja, então ele vai estar estável nessa faixa de 19,9 até 20,1. Teste de linearidade. Atenção, esse procedimento serve apenas para válvulas lineares. As válvulas não lineares devem procurar acompanhar conforme o manual do fabricante, né? Linear é aquela que a cada 4 mA, tá, ela vai abrir um percentual fixo. Tá? Configura o configurador no zero, que é 4 mA, através do botão percentual, passe a corrente para 50 mA, que é 50%, 12 mA, e verifica o cursor da válvula, verificando se fisicamente a válvula está 50% do seu curso. Então, você vai abrir 50% e verificar se ele está 50%, que é a linearidade da válvula. Depois teste o funcionamento através da chave rotativa de miliampere e programa o configurador selecionando a função slow rampa, né, rampa lenta, usando o botão azul. Aguarde o fluke, medidor, avance o valor e observe o deslocamento da válvula. Nessa condição aí, ele vai fazer automaticamente uma abertura lenta e um fechamento da válvula, tá? Para testar, fazer o teste dela. Eu vou passar para vocês aqui agora um vídeo, que eu coloquei o link dele aqui para vocês. Eu não vou rodar direto do YouTube, não, vou rodar ele aqui, que eu já baixei ele. Fica mais fácil para mim, tá? Dessa operação aí. Vou demonstrar para vocês o 710, que é o novo equipamento para teste de válvula. Agora a gente vai fazer a comunicação do teste do 710 com a válvula. Nós vamos entrar agora no valve teste, no teste de válvula. Vamos entrar no manual teste. É o primeiro teste que nós vamos fazer. Você pode mudar para ter um ganho quando você está mudando a parte de corrente via cursor. Agora a gente vai para o teste de assinatura. Ele vai rodar o teste automaticamente e você vai aquisitar os dados no próprio equipamento.
Ele abre uma tela para você gravar, para você salvar os dados. Você pede para salvar. E agora a gente vai para o speed test. A gente vai mudar a configuração para 10 segundos. Dá a entrada e ele vai fazer o teste sozinho. Esse é um teste rápido, né? Só 10 segundos. Você pede novamente para salvar. Ele vai salvar, já disse que salvou. Nós vamos de novo agora para o step test. Colocamos na parte para iniciar o teste, ele vai fazer o teste automaticamente. Mesmo procedimento, a gente está salvando. Vamos para o menu. Agora a gente vai para o Partial Stroke Test. A gente só está regulando a faixa, onde a gente vai operar o teste. Coloca no automático. Ok, a gente vai salvar. Ok, a gente terminou e agora a gente vai passar os dados para o computador. A gente já baixou esse teste, então eu só vou mostrar para vocês aqui um dos arquivos que a gente baixou já, para não tomar muito tempo para vocês. Esse é o formato do arquivo já em PDF. Enfim, todas as informações foram baixadas, né? A vantagem dos equipamentos hoje é isso, né? Você faz os testes, ele já gera o documento para você, fica muito mais prático para fazer, tá? Lógico que os equipamentos, para nós, meros mortais, são a fortuna, né? Mas para as empresas, em cima dos processos que elas trabalham, talvez o preço não seja tão significativo. Tranquilinho, alguma dúvida? Deixa eu seguir aqui. Dicas e truques para as válvulas de controle, né? Vamos apresentar. Obrigado pelo retorno, Fábio. Vamos apresentar algumas dicas e segredos de válvula de controle, soluções de problemas de válvula de controle e processos industriais, né? Tá? Então, aqui a gente tem uma estrutura aqui, tá? Suplemento de ar, filtro de ar, aqui está a válvula, tá? Posicionador, o posicionador de feedback aqui, o atuador, os elementos tudo aqui, ok? Eles vão citar eles nessas dicas aqui. A seguir, algumas dicas e truques sobre válvula de controle. 1. Cuidado com fluidos corrosivos. Tá? Escolha o corpo da válvula, os internos, que é o trim, que resista às condições de processo. Uma boa dica para identificar o material, caso não se tenha um bom conhecimento de engenharia de materiais, é utilizar o material do corpo da bomba
e do impelidor da bomba. Ou seja, se vai circular um movimento, um fluxo lá, você tem a bomba, e a bomba já foi especificada. Tá? 2, velocidade é a chave para o manuseio de materiais abrasivos. Tá? A velocidade normal da água na cidade é de 0,3 a 3 metros por segundo, líquido limpo. Se você tiver um fluido abrasivo, mantenha a velocidade mais baixa possível, sem que as partículas caiam na suspensão. Medir a pressão para o controle do ponto correto que se espera controlar. Muitas válvulas de controle e reguladores de pressão não funcionam adequadamente, simplesmente porque estão sentindo a pressão em um ponto e sendo solicitada controlar em outro, né? Quando você vai controlar a pressão de uma linha, você tem que colocar a válvula e os sensores mais próximos de onde você quer controlar. Isso é a dica de projeto, né? A velocidade é a chave para controlar o problema de ruído em uma válvula de controle. Ruído é energia. Ao lidar com situações de uma elevada queda de pressão, tente sempre manter as velocidades abaixo de 102,3 metros por segundo no tubo de entrada, que é o corpo da válvula, e tubo de saída. Utilize um posicionador sempre que possível. Através desse dispositivo é possível corrigir pequenos erros, desvios que possam surgir na malha de controle. Em caso de cavitação de fluido, mesmo que a válvula de controle possua ajuste de cavitação, certifique-se de permitir uma passagem direta do tubo ajusante após a válvula. Se houver o tubo T ou um cotovelo imediatamente ajusante, o fluxo será bloqueado e retornará à válvula. Então, após a válvula, tem que ter um certo espaço para meter um joelho ou um T. Tá? O tubo tem que seguir reto para não dar cavitação. Se você usar a válvula de controle em uma vedação de Foley, tente dimensionar a válvula de forma que a sua posição normal de fechamento fique próxima à posição de repouso dos foles. Isso minimizará o desgaste dos foles, né? É o que vai abrir por ar, preenchimento do ar. Não use a válvula abaixo de 15% do fluxo, se possível. Mesmo que a válvula possa ter uma boa capacidade de range, se a válvula for usada em um serviço abrasivo ou corrosivo, que é o vapor, ela não se sustentará a menos que tenha um reforço endurecido. Então, ela tem que usar, a gente tem que pegar a vazão dela e usar bem próximo da vazão, superdimensionar a válvula. Se um PLC estiver sendo usado para controlar as válvulas em um sistema, especifique as válvulas com as características de fluxo linear. É a fluxo exponencial não vai dar muito certo com CLP, não. Se uma válvula de controle não responder ou ficar totalmente aberta ou totalmente fechada e permanecer lá, verifique o controlador, inverta a ação do controlador. Tá? Às vezes o controlador está com a ação invertida, né? Tá? Solução de problemas de uma válvula, né? Comece com o modo de falha da válvula. Se a válvula falhar fechada e estiver vazando, desconecta a entrada do posicionador do controlador. Se a válvula tiver um volante, verifique se ele está fechado. Verifique se a faixa da bancada está correta. Verifique se há lixo ou danos na sede da válvula, no interior da válvula. Em seguida, verifique o posicionador. Em seguida, verifique o controlador. Não confie na sala de controle para gerar sinais. Gere seu próprio sinal, seu próprio equipamento, que você sabe que está devidamente calibrado. Verifique sempre a informação do campo olhando a válvula. Então, você não vai mandar um sinal da sala de controle para verificar se essa válvula está abrindo e fechando, confiando nele, que às vezes o seu gerador de sinal da sala de controle não está ok, aí você tem que confiar no seu para fazer a manutenção. Sobre válvula de controle, alguma pergunta, alguma colocação? A gente vai falar agora de comissionamento. Comissionamento. Valeu, Marconi. Comissionamento é o processo formal de verificação das condições físicas do projeto, montagem de equipamentos, instrumentos, tubulações, cumprem e funcionam de acordo com toda a documentação de projeto e atender
todas as suas funções. Tá? Se alguém quiser saber mais sobre as características de comissionamento, tá? Tem um vídeo muito bom aqui, eu não vou passar não, que ele é um pouquinho grande, apertar para o nosso horário, vocês podem clicar nele aqui, que ele é muito bom, tá? É um vídeo da gestão do comissionamento, eu vou falar da parte técnica, mas ele é muito bom. Quais os cuidados e as necessidades para realizar um bom comissionamento, tá? Ao terminar um projeto, necessita-se realizar a entrega do projeto para os responsáveis. Nesse momento, precisamos ter cautela, pois nesse momento exige por parte da empresa avaliar como já apresentado como o sistema está funcionando. No projeto, o comissionamento deve ser identificado como sendo uma fase única do projeto, devendo ter seu próprio gerenciamento, considerando planejamento e programação e acompanhamento específico de especialistas para cada área do comissionamento. Essa equipe de comissionamento deve ser, sempre que possível, ser formada por especialistas multidisciplinares envolvendo todas as áreas, seja da produção, da manutenção, da segurança, da qualidade, do controle, do meio ambiente, etc. Tem muitos dados para ser visto na planta. Para obter um bom resultado no processo de comissionamento, sempre se recomenda fazer o controle de alguns pontos do programa. Nesse caso, recomenda-se que seja incluso esses pontos-chave. Plano de comissionamento, tá? A definição clara dos papéis e responsabilidades das pessoas envolvidas. Quem vai trabalhar, então, vai definir a ação para cada um. Cronograma geral do comissionamento, né, que é um plano de integração das atividades de comissionamento, analisando as interferências, possíveis desvios e salvaguardas. Então, ele tem que ser todo planejado. Levantamento e disponibilidade de toda a documentação, com as pequenas mudanças e ajustes que normalmente acontecem durante as montagens. Então, você tinha um projeto, você fez toda a montagem do projeto, durante essa montagem tem que fazer algum ajuste, uma adequação de equipamento, alguma coisa, já tem que redocumentar. Criar procedimentos específicos de teste de verificação para cada aspecto crítico do desempenho do sistema, isso faz parte do comissionamento. Desenvolvimento de testes escritos e procedimento de verificação para cada aspecto crítico do desempenho do sistema. Revisão desses procedimentos por todas as partes afetadas antes do teste. Então, vou criar um teste e antes de executar o teste, as partes afetadas vão estar analisando o teste e fazendo as devidas adequações. Definição clara antes do teste dos critérios de aceitação. O que eu vou aceitar e o que eu não vou aceitar. Tá? Procedimentos para correção e reteste no caso de falha. Então, em cada condição, você vai ter o que eu aceito, o que eu não aceito, e se não passar, qual é a medida corretiva que tem que ser feita? Substituição, verificação, adequação. Então, de acordo com o que for feito. No teste de aceitação de fábrica, que é o TAF, tá? É um dos principais testes do processo de comissionamento, pois nele é realizada uma demonstração de uso dos controladores para analisar o hardware das entradas de cartões de saída, software, interface e demais componentes de controle com o uso de simuladores sem que estejam interligados aos dispositivos de campo. Esse teste deve seguir as seguintes etapas: simulação e avaliação de todas as entradas, verificação de todas as saídas físicas com uso de cargas não reais para teste, desde o acompanhamento lá do status, do sensor, aplica um valor de corrente no lugar do transmissor, observa lá no processo qual é o valor que tem, aplica um valor lá no processo e mede a corrente, por exemplo, no lugar de uma válvula de controle para ver aquela corrente que está lá, se ela geraria abertura, entre outros casos. Teste de verificação do lucro de operação, né, gerar valor fictício no campo
e verificar se o sinal está variando na tela do sistema de supervisão, né? No lugar da engenharia esperado. Então, você vai simular valores dos sensores. Tá? Em alguns você nem precisa simular, né? Temperatura, ela você consegue já estar medindo a temperatura ambiente, entre outras coisas, mas você pode gerar o Ranger também. Aí você vai estar acompanhando nas telas do supervisório. Simular sequência de passos do sistema de controle, esse já é mais complexo, né? Simular o processo em si, né? A execução de passos, as condições, os intertravamentos, entre outras coisas. Realizar testes de validação da rede física e teste de comunicação da rede entre os dispositivos de campo, sistema ligado em rede, né? Verificação de telas, displays e alarmes da IHM e do supervisório também. Teste de simulação de alarmes críticos, quais tem vários tipos de alarme, né? Que é só atenção, e os outros são mais críticos. Simular as ações de comandos do operador, tá? O operador do processo. Medidas de segurança física e da informação, né? Hoje em dia, como as máquinas estão todas interligadas em rede, normalmente com a internet, verificar se tem segurança, né? Os protocolos a rede está com segurança, porque hoje está mandando tem hacker que está sequestrando equipamento de empresa, tá? Ok? Então tem as características aí que eles fazem. Por exemplo, o sistema de PLC fornece o controle de geradores de reserva e conjuntos de manobra em paralelo, deve ser testado de fábrica com um conjunto de manobra para demonstrar a operação real de disjuntores ou em controles com fontes simuladas de tensão e frequência de gerador e da concessionária. Então, você tem que fazer esses testes aí, sistema no break. Teste de integridade, tá? Teste de linhas de gás pressurizado. Então, você tem uma tubulação, antes de você colocar o produto que vai passar nela, né? As válvulas pneumáticas instaladas no campo, em sua maioria, utilizam gás comprimido para deslocamento de seus atuadores. Nesse caso, as linhas de ar devem ser testadas para identificar vazamentos e outros desvios que possam ocorrer. Existem as recomendações da ISA RP 7.7. O teste hidrostático, no caso das linhas de ar comprimido, normalmente é feito com gás seco de nitrogênio, que ele é um gás que não tem problema de poluição, é o mesmo gás que a gente usa na refrigeração para caçar vazamento na refrigeração, esse nitrogênio. É recomendação a aplicação de uma pressão de 1,5 vezes a pressão a ser utilizada na linha, ou seja, você vai exceder, se eu vou trabalhar com 10 bar na linha, pressão pneumática de 10 bar é muita, tá? Então eu vou fazer o teste com 15, 1,5 vezes acima, tá? Não devendo exceder a pressão máxima da linha, tá ok? Os condutores elétricos devem ser testados contra a continuidade e a resistência de isolação, megar os condutores, né, de acordo com os padrões da indústria para suas classificações de tensão, né, 500 volts, 1000 volts, você vai aplicar o potencial para fazer o comissionamento. O relatório de megar a instalação, de continuidade e resistência de isolação, ele faz parte do comissionamento. Documentos de instrumentação, né, precisamos dos diferentes tipos de documentos que são usados durante os projetos de instrumentação, tá? Abaixo uma lista mostra alguns desses documentos: desenho de conexão de instrumentos, desenhos de verificação de lógicas, desenhos de verificações de loop, diagramas funcionais do instrumento. Então, tem vários desenhos que a gente falou logo no início do curso que devem estar também sendo acompanhados no comissionamento. E tem um exemplo, né, uma tubulação e instrumentação em um PID, né? Então, a gente tem aqui uma lista de instrumentos que a gente pode estar observando aí dentro de uma única malha. O diagrama de fluxo do processo, aí você tem todo o fluxo aí para analisar como é que vai estar o comportamento com as suas características. A verificação de loop em malha de circuitos, tá? A fiação de cada loop de controle deve ser verificada fisicamente com os terminais dispositivos de campo para o controlador. O cabo condutor, placa de terminais, designação de terminais devem ser verificados e marcados como tal em uma cópia de diagrama do loop ou esquema equivalente ao diagrama de fiação.
A verificação deve ser feita por rastreamento de sinal, verificação de continuidade ou toque. Tá? Etiquetas e rótulos colocados durante a construção não devem ser considerados uma verificação adequada. Aí você tem que colocar a etiqueta específica. Cada circuito de controle deve ser verificado pela injeção de pressão, tensão ou sinal de corrente apropriados. Use sinais reais como disponíveis. Observe atentamente os controladores, registradores, unidades de alarme e desarme, pontos de ajuste remotos, sistemas de relação e outros componentes de controle. Faça as correções necessárias. Após qualquer correção, teste novamente o loop, como antes, né? Você vai testar, por exemplo, a gente falou da abertura da válvula lá, você vai injetar um sinal em um determinado ponto para fazer a abertura e fechamento da válvula, verificou, tá ok, beleza. Se não tá, tem que fazer as correções. Acione todas as válvulas de controle, cilindros, acionamentos e conexões de conexão da estação de controle local e da interface do operador da sala de controle. Verifique todos os entretravamentos ao máximo, além de quaisquer outros documentos registrados. Registre todas as alterações de ponto de ajuste e calibração em toda a documentação do sistema. Tá? Então, a válvula tal, os pontos de calibração dela são esse, então tá tudo bem ajustadinho. Tá? Todos os loops analógicos devem ser ajustados para uma resposta ideal usando o método de ajuste de loop fechado e ganho, reiniciação e taxa resultantes registrados na folha de verificação de loop. Uma folha de verificação de loop de controle deve ser preenchida para cada loop. Então, você vai preencher uma papelada para cada loop de controle, né? Um loop para uma determinada válvula de controle, um loop para o inversor de frequência, se for o caso, entre outros. Teste de desempenho funcional. Tá? Teste de desempenho de todos os sistemas deve ser realizado para verificar a conformidade com as sequências especificadas de operações e diagrama de controle. O teste de desempenho funcional consiste na execução de procedimentos escritos passo a passo, nos quais a condição é iniciada ou simulada e a resposta do sistema é observada e comparada com a resposta específica, já começando a colocar o equipamento para funcionar. Os testes de desempenho funcional devem ser verificar o seguinte: os modos de controle manual e automático, as condições normais de sistema e modos de operação, condições de contingência e modos de operação, efeito de todos os controles do operador, tá? Operação de todos os intertravamentos permissivos, né? Verificar se, por exemplo, grotescamente falando, mas é um intertravamento, né? Se o interruptor de sensor de nível muito alto, ele fecha a válvula de entrada ou desliga a bomba, que tem que desligar, porque chegou, senão vai transbordar. Isso é um intertravamento, ele faz. Confirmação do estado de falha de todas as saídas, medidas de segurança físicas e da informação novamente, tem que ter. Integridade de software, né? É comum que erros na programação de CLP sejam identificados durante o teste de desempenho funcional de sistemas SCADA, por exemplo, sistema supervisório. Normalmente, eles são facilmente corrigidos revisando a lógica de programa por meio de um laptop, computador, e os testes continuam. Também é comum que circunstâncias imprevistas determinem que seja feita uma alteração na sequência específica de operação em campo, novamente facilmente implementada, alterando a lógica do PLC. Tá? Por mais que o projeto tenha sido bem executado, na hora de colocar em funcionamento, você pode ter que fazer alguma alteração na programação. Esses processos de inicialização comuns contêm um sério risco de que uma alteração feita para corrigir a operação incorreta em um ponto na sequência de controle do PLC possa afetar inadvertidamente o desempenho de outras sequências de controle que já foram testadas e aceitas. Aí tem que voltar e fazer tudo de novo.
O recomissionamento, né, sempre que toda ou parte de um sistema pericial supervisório for modificado, reparado ou substituído, o recomissionamento é necessário para verificar se as partes dos sistemas afetadas funcionam corretamente e se o trabalho não afetou outras partes no sistema. A extensão do recomissionamento necessário deve ser determinada a partir da extensão das modificações. Para trabalho que afeta apenas dispositivos e fiação externa ao controlador, os loops afetados devem ser verificados e testados funcionalmente. Para as alterações na lógica e nas configurações do programa do controlador, todo o processo ou subsistema suportado por esse controlador deve ser testado funcionalmente e a interface da IHM, interface homeomática, né, de nível de supervisão verificada. Modificações mais extensas podem exigir o recomissionamento do sistema SCADA completo. O teste de desempenho funcional para certificação do sistema deve ocorrer sem intervenção do operador no processador do início ao fim do teste. Por esse motivo, é altamente recomendável que seja realizado um pré-teste completo, usando o pré-teste ou teste de desempenho funcional completo antes de realizar o teste de certificação. Então, faz um treino antes do teste de certificação, que é o teste que vai ser feito para certificar e entregar o projeto. Folha de certificação do instrumento, né? Antes do teste de desempenho funcional, todos os sensores e instrumentos devem ser calibrados e documentados usando folha de certificação do instrumento ou uma lista de verificação do instrumento. Tabelinha de parâmetro de calibração, né? Cada folha de certificação do instrumento deve incluir 4 seções: descrição do instrumento como número do tag, uma tabela para registrar a calibração de transmissores e indicadores, uma tabela para registrar a calibração de chaves de processo e uma lista de equipamentos de calibração usados. Qual equipamento que foi calibrado, qual equipamento que usou para calibrar aquele instrumento. Verifique as seguintes listas de verificação da instrumentação: lista de verificação de loop do transmissor, lista de verificação de trocas de processo, lista de verificação do controlador PID, aí você tem que registrar os parâmetros PID dele que foram calibrados, lista de verificação da entrada digital do PLC, lista de verificação da instalação do instrumento. É muita lista. Descrição e identificação do instrumento. A seção descrição do instrumento deve incluir as seguintes informações: nome do projeto, da planta, localização, projeto número, nome do certificador, data da certificação, número do circuito de controle, referências de desenho, como PID, diagrama de fiação, etc. Uma referência para poder localizar esse instrumento, né? Número da etiqueta do instrumento, descrição do instrumento, localização do instrumento, fabricante do instrumento, número do modelo do instrumento, número de série do instrumento, se for aplicável. Muitos instrumentos têm número de série. Alcance, que é o span do instrumento, ponto de ajuste do instrumento e banda morta para interruptores. Calibração, né? A gente mostrou para vocês aí o comunicador HART, tá? Aberto para a atmosfera. Isso aqui é uma calibração do pressor diferencial, de transmissor de pressão diferencial. A calibração do instrumento e atuador deve ser concluída antes da verificação do circuito ou inicialização do sistema. O programa de calibração deve incluir o seguinte: todos os sensores, elementos, indicadores, transmissores, atuadores devem ser calibrados a partir dos padrões rastreáveis pelo sistema Rede Brasileira lá de calibração, de acordo com as instruções do fabricante. Todos os equipamentos de calibração devem ser certificados, independente da atual de precisão, tá? Acione os atuadores e verifique a ação de controle, limite e interruptores finais. Cada instrumento calibrado deve ser marcado no campo com a etiqueta de calibração à prova d'água, contendo o intervalo, ponto de ajuste, data e as iniciais do calibrador, né? Um papelzinho, uma etiquetazinha com os dados da calibração. Lógico que vai manter o relatório de calibração, tá?
Uma folha de certificação do instrumento deve ser preenchida para cada instrumento e incluída na documentação do sistema. Uma folha de certificação do elemento final, elemento de controle final, deve ser preenchida para cada válvula de controle, incluída na documentação do sistema. Calibração de transmissores, né? Um registro de calibração de transmissores indicador deve conter os seguintes dados para sinais de entrada crescentes, né? Que é o 0, 25, 50, 75 e 100% da amplitude, né? Valor de entrada, valor de saída e o erro, tá? Então, que é isso aí que vai fazer a calibração dos instrumentos. Calibração de chave, né? O registro de calibração de chave deve conter os seguintes dados das entradas crescentes e decrescentes de todos os pontos de ajuste, tipo de tecnologia da chave, variável de medição, valor do ponto de ajuste e operar valor e o erro em relação ao processo. Aguinaldo, seu microfone está ligado. Boa noite. Obrigado. Equipamento de calibração, né? A folha de certificação deve incluir as seguintes informações sobre o equipamento de calibração utilizado, né? O tipo de dispositivo, o fabricante, o número dele, a precisão desse instrumento e a rastreabilidade, tá? Se ele possui pela rede brasileira de calibração, sim ou não. Comissionamento, até aí alguma dúvida? Vou fazer agora uma breve revisão. Tranquilo, Aguinaldo. Sem problema. Se tiver alguma dúvida aí, você pode passar depois ou passar agora aí na aula aqui. Eu vou mostrar agora aqui uns exemplos de cálculo no estilo dos exercícios lá, que é os cálculos da instrumentação, se tiver, para ver se vocês vão ter alguma dúvida. Tranquilo? Alguns conceitos. Ali que a última atividade, ela tem umas continhas lá, não sei como é que vocês estão afinadinho com as contas lá. Aí eu fiz uma revisãozinha aqui para direcionar para a questão lá. Tranquilo? Conceitos aplicados à instrumentação de controle, né? A faixa de medida do instrumento a gente chama de Ranger, tá? São os valores da variável medida que estão compreendidos dentro do limite superior e inferior, tá? Conjuntos de valores da variável medida que estão compreendidos dentro do limite superior e inferior da capacidade de medida ou transmissão do instrumento. Tá? Expressa-se determinando os valores extremos, por exemplo, de 100 a 500 metros cúbicos. Tá? Então, o mínimo que ele mede aqui é 100 e o máximo é 500. De 0 a 20 PSI. Tá? Então, o mínimo é 0 e o máximo é 20. Então, você tem circunstâncias onde o mínimo é o 0, tá? Você tem circunstâncias onde o mínimo é maior que o 0, e tem circunstâncias também, a gente viu lá na calibração de transmissores de nível, circunstâncias onde o mínimo é menor que 0, é negativo. Então, você tem todas essas características dentro da instrumentação. Então, o Ranger é do menor para o maior, dos limites. O alcance, também chamado de span, tá? É a diferença algébrica, número, entre o valor superior e inferior da faixa de medida do instrumento. Um exemplo aqui, um instrumento com range de 100 a 500 metros cúbicos, seu span é 400, 500 menos 100. Exatidão. Podemos definir como a aptidão de um instrumento de medição para dar respostas próximas a um valor verdadeiro, ser exato. A exatidão pode ser descrita de 3 maneiras. A gente tem exatidão em percentual do fundo de escala. O fundo de escala é sempre o maior valor que vai medir. Então, um percentual do fundo de escala, um percentual do span, que é o mais comum, tá? Então, se meu valor de medida lá é de 100 a 500, meu span é 400, é um percentual do span. E um percentual do valor lido, tá? Um percentual do valor lido. Então, que eu li
o que eu leio, por exemplo, se eu leio 80 e ele é 1% de, de tolerância, então eu vou tirar 1% do 80. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui, né? Para um sensor de temperatura com range de 50 a 200 graus e um valor medido 100 graus, determino o intervalo provável do valor real para as seguintes condições. Então, o valor baixo dele é 50, o valor alto dele 250 e o valor medido é 100, tá? Exatidão dele de 1% do fundo de escala, tá? Ok? Se o valor real aqui é 100, o fundo de escala dele é o valor maior, 250, tá? 1% é multiplicar por 0,01. Então, eu vou pegar o 250 e multiplicar por 0,01, dá 2,5. Então, é o valor de 100 mais ou menos 2,5, tá? 100 menos 2,5 dá 97,5, 100 mais 2,5 é 102,5. Então, os valores indicados por esse instrumento, eles estão entre 97,5 e 102,5 dentro da exatidão dele. Aqui, segundo exemplo, a exatidão de 1%, não do fundo de escala, mas do SPAN, tá? Aí a gente vai pegar os mesmos 100 graus, o SPAN é o 250 menos 50, vai dar 200, por isso que tem um 200 aqui. 1% de 200 é 2, então 100 menos 2, 98, 100 mais 2, 102. Então, vai de 98 a 102, uma leitura de 100. E, por último, exatidão de 1% do valor lido, que é o instantâneo. Tá? Então, é 100 mais 1% de 100. Então, ele vai estar entre 99 e 101. São as três condições. Qual dessa que eu uso, Geraldo? A que o fabricante indicar. Tá? O fabricante vai indicar a exatidão do instrumento em função do SPAN, em função do valor lido ou em função do fundo de escala. Exemplos de cálculos, tá? Tem uns tipos de cálculos nos exercícios da atividade 5, estão mais ou menos desse jeito, né? Aqui, a minha ideia aqui é para mostrar para vocês como calcula 70% do valor que varia entre 4 e 20 miliamperes, ok? Então, o primeiro passo aqui é identificar, tá? O valor inferior, que a gente chama de LR, né? Ranger Low, tá? O valor baixo é 4 miliamperes. O valor superior, que é o Upper Ranger, tá? O R, tá? É 20 miliamperes. O SPAN, tá? O SPAN é o UR menos o LR, o maior menos o menor, 16 miliamperes. Tá? Esse 70% eu não vou tirar nem do 20 nem do 4, eu vou tirar ele do 16, do SPAN. Tá? Então, 70% do SPAN, ok? 16 vezes 70 dividido por 100, porque é 70%. Tá? Dá 11,2. Tá? Aí, para mim ter o 70% do valor de 4 a 20 mA, que aqui já começa em 4. Então, ele é o LR, o valor inferior, mais o 70% do SPAN. Tá? 4 mais 11,2, 15,2 mA. Então, dentro dessa faixa de variação, começando em 4, terminando em 20, 70% da variação é 15,2 mA. Tá? O 75 é o 16, tá? Que é os valores padrão de calibração. Sobre essa conta aqui, alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Ok, obrigado pelo retorno. Mais um exemplo aqui, tá? O valor de 15 miliamperes representa qual percentual dentro de uma saída de 4 a 20 miliamperes, ok? Então, eu tenho uma saída de 4 a 20 mA, que vai variar de 4 a 20 mA. 4 é 0, 20 é 100. O 15 mA representa quanto em percentual? A mesma coisa, né? O valor LR4, o UR20, tá? O SPAN 16, tá ok?
Aí eu vou pegar aqui o valor de 15 mA menos o LR, eu tenho que tirar, né, o LR dele, dá uma variação de 11 mA. Essa variação de 11 mA é em quantos por cento? Tá? 70% em relação ao SPAN. 11 por 16 vezes 100, 68,75%. Então, 15 mA, o valor de 15 mA, representa se for um enchimento de um tanque, 68, por exemplo, 68,75% do enchimento de um tanque, cujos valores 0 seria 4 mA e 20 seria 20 mA seria 100%. Outro exemplo, um transmissor de pressão com ranger de entrada de menos 0,5 a 2 PSI, ok? Então, a pressão de entrada vai variar de menos 0,5 a 2 PSI. E a saída desse transmissor é de 4 a 20 mA. Qual o valor desejado de corrente de saída do transmissor quando a pressão de entrada for 1 PSI? Então, ele vai estar aqui de menos 0,5, a pressão negativa, uma depressão, até 2 PSI, 4 mA, 20 mA. Se quando tiver 1 PSI, qual a corrente que deve estar indicando nele? Como fazer? Valor inferior, entrada, 0,5 PSI, saída, 4 mA. Valor que é superior. Deixa eu alterar isso aqui, tá? Quero aqui de uma vez aqui. Imprimir de novo, depois lá para repor. 53. Superior é 2 PSI para a entrada e 20 mA para a saída. Tá? O SPAN da entrada é 2 menos 0,5, dá 2,5. E o SPAN da saída é 20 menos 4, 16 mA. Então, esses são os dados que eu colhi aqui. Tá? A minha preocupação aqui é saber quanto que esse é o 1,0 PSI. Tá? O valor de 1 PSI menos o LR, 1 menos 0,5, 1,5, tá? Então, quando ele começou em 0,5 negativo, para chegar no 1 aqui, ele gastou uma variação de 1,5 PSI, tá? Então, o percentual da saída é entrada vezes percentual de saída dividido pelo SPAN da entrada, tá? Que é 1,5 vezes o 16 mA dividido pelo 2,5, que é o limite do o R da entrada aqui, ó, do span da entrada. Vezes, vai dar 9,5. Então, isso deu 9,6. Então, houve um deslocamento de corrente para um deslocamento de 1,5 PSI na entrada, tem um deslocamento de corrente de 9,6 na saída. Tá? Só que a esse deslocamento aí, eu preciso somar o valor do LR da saída, que é o 4 mA. Então, a minha saída vai estar de 13,6 mA para essa condição. Ok? Tem que fazer muita conta, hein? Tá. O último exemplo, tá? Um transmissor de pressão com range, a mesma situação lá, menos 0,5 a 2 PSI e a saída de 4 a 20 mA, e em sua saída apresentar um valor de 13,8 mA quando o transmissor estiver com 1 PSI na sua entrada, qual será o valor do erro apresentado pelo transmissor em percentual do SPAN?
A gente sabe que para esse valor aqui, tá? A gente fez a conta ali, né? Deixa eu alterar ali, que eu já errei ali de novo, né? Deixa eu ver aqui onde eu tô. Tô aqui. Beleza. Os valores serão os mesmos, né? Tá aqui o valor superior. O mesmo exercício do outro, eu tenho que calcular aqui o valor que ele daria, 13,6. Então, ele teria que indicar lá 13,6 miliamperes, só que ele indicou 13,8. Então, como é que eu vou achar o percentual do erro dele pelo spam, tá? A diferença do valor lido e o valor calculado que vai me gerar o erro. Tá? Esse erro é 13,8 menos 13,6, que é o que a gente calculou no exercício anterior, dá 0,2 miliampere. Então, o erro em miliampere é 0,2, mas só que eu estou querendo esse erro em percentual do spam. Então, o erro em percentual do spam, tá? Eu pego 0,2, divido pelo 16, que meu spam é 16, e multiplico por 100. Dá 1,25% do spam, o erro dele. Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Falem comigo. Eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco essa apresentação em PDF e mais tarde eu já deixo o link da aula, tá? Você, o Aguinaldo, que chegou atrasado, se quiser assistir a aula, na plataforma você já acha o link dela hoje ainda. No seu e-mail, você vai estar amanhã. Quem manda pelo e-mail é a Marília. Tranquilo? Eu vou encerrar a gravação aqui, que ninguém fez pergunta, mas vou continuar aqui se alguém tiver quiser fazer algum comentário, tá? Desejo a vocês uma excelente semana. Não esqueça de fazer atividade, pesquisa e satisfação, tá? Tudo de bom para vocês. Eu acho que eu não vou continuar com a turma. Parece que a leitura no comissionamento, não, não tem não. Ó. Na atividade não tem nenhuma questão desse leitura e comissionamento, não. Tem algumas perguntas lá sobre a estrutura, tem esses cálculos semelhantes a esse que eu mostrei para vocês. Tá? Pus 4 questões de cálculo ali. Desses quatro tipos de cálculo, tem 4 questões lá. Tem 5, tem uma questão repetida. Tá? Tem 2 questões igualzinhas lá. O pessoal deixou lá, não alterou. E as outras são mais questões interpretativas. Vão estar no capítulo 5 a 7. Tranquilo, Marcão? Questão 9 que você está falando? Ah, sim, sobre a interligação lá. Tá. Isso aí você acha lá. Mas tem a ver com a questão da ligação do instrumento. Ok? Mais é para calibração. Tranquilo? Você não conseguiu achar a resposta, não, Marconi? Tem a ver com o casamento de impedância. Beleza, então. Você pode fazer várias vezes a questão, tá? Pode fazer mais de uma vez, tá? Tranquilo, Marconi? Beleza. Galera, vou encerrar a gravação. Desejo tudo de bom para vocês. Tá? Aqueles que não assistiram a aula vão estar vendo a gravação. Não esqueça de fazer a atividade. Quaisquer dúvida, manda para mim por
por mensagem, tá? Provavelmente eu não devo continuar com vocês na próxima unidade aí, que a gente está encerrando o C7, vocês vão estar com a C8, tá? Tudo de bom para vocês, quaisquer dúvida, pode mandar mensagem para mim. Valeu, muito obrigado pela participação.